Olá. Olha, a nossa análise de hoje mergulha numa das missões de reconhecimento, assim, mais famosas e, sem exagero, mais consequentes da história. Com certeza. Tenta imaginar a cena, né? Um povo inteiro que acabou de sair de séculos de escravidão, ali, acampado na fronteira de uma terra que foi prometida a eles. Exato. O futuro deles todos depende do que tem do outro lado daquela colina. E para descobrir, eles enviam o que seria, sei lá, uma equipe de elite, as forças especiais da época. Isso. E a missão, em teoria, era simples: observar, avaliar e, bom, relatar o que viram. Só que de simples não tinha nada. E o que acontece depois é tipo um estudo de caso fascinante sobre liderança, sobre psicologia. E sobre como uma mesma realidade, os mesmos fatos, podem gerar duas narrativas, nossa, completamente opostas. Para essa análise, a gente vai se basear em trechos do livro de Números, capítulo 13, e estamos usando o material de apoio de duas bíblias de estudo, a versão Holman e a NA. E elas são ótimas porque dão não só a história, mas também mapas, notas de rodapé, o contexto histórico, isso muda tudo, né? Muda tudo. Nosso objetivo aqui é ir além daquela história que talvez muita gente já conheça, a gente quer entender as nuances. Quem eram esses 12 homens? Que tipo de pressão eles estavam carregando? E a pergunta central, né? Como é que a perspectiva deles transformou um relatório de inteligência num ponto de virada que basicamente selou o destino de uma geração inteira? Uhum. Ok? Vamos desvendar isso. Então, tudo começa com uma ordem direta a Moisés: enviar homens para espiar a terra de Canaã. E a instrução sobre quem enviar é muito específica, né? Muito. Não é para mandar um soldado qualquer. O texto diz para enviar cada qual maioral entre eles, um de cada tribo. Ou seja, a gente está falando da nata da liderança, sabe? Os pesos pesados de cada clã. Exatamente. E essa escolha é, na verdade, uma jogada estratégica fundamental. Ao selecionar um líder que era respeitado de cada tribo, Moisés estava, na prática, buscando um consenso nacional antes mesmo da coisa acontecer. Ah, faz todo sentido. A ideia era que, quando esses homens voltassem, o relatório deles já teria tipo o selo de aprovação de todo o povo. Cada família, cada clã, ia se sentir representado ali. A credibilidade não viria só de Moisés, mas da confiança do povo nos seus próprios líderes. Exato. E a lista de nomes é bem detalhada. Para nós hoje, são só nomes, mas para o povo ali no acampamento eram figuras conhecidas. Uhum. E no meio dessa lista tem um detalhe que as fontes destacam e que parece quase um presságio. Oséias, o representante da tribo de Efraim, tem o nome mudado por Moisés para Josué. Isso é mais que um apelido, né? Não, com certeza. A gente tem que pensar que, no contexto do Antigo Oriente, uma mudança de nome por uma figura de autoridade, nossa, era um ato de um significado enorme. Certo. O nome Oséias significa salvação. Josué, ou Yehoshua, significa Yahweh é salvação. Moisés, na prática, adiciona o nome de Deus ao nome dele. Uau! É como se ele estivesse dizendo: olha, sua identidade e o seu destino estão agora ligados a um propósito divino que é maior. É um prenúncio claro do papel que ele viria a desempenhar. É o Moisés de forma sutil ungindo o sucessor dele, na frente de todo mundo. Perfeito, é isso. Bom, com essa equipe de elite montada, Moisés faz o briefing da missão. E lendo a lista de perguntas, eu fico com a impressão de que ele parece menos um líder religioso e mais um general preparando uma operação de inteligência. Ah, sim. A gente tende a pensar nessas ordens como algo super espiritual, mas isso parece um checklist de um espirão moderno. E era exatamente isso. A mentalidade era incrivelmente pragmática. Olha só a lista. Como é o povo? Forte ou fraco? Numeroso ou pouco? Pura análise de força inimiga. Exato. E continua. Como é a terra? Boa ou má? Isso é avaliação de recursos. E as cidades? Abertas ou fortificadas? Análise de infraestrutura militar. Perfeito. Ele queria um panorama 360 graus. Capacidade militar do inimigo, potencial agrícola da terra e a estrutura de defesa da região. Ele não estava pedindo um relatório sobre a vibe do lugar, né? De forma alguma. E para fechar, ele pede uma prova física, algo que não pudesse ser contestado. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra.
E o texto ainda dá a estação do ano, né? Era a época das primeiras uvas. Ele não queria só palavras. Ele queria que a promessa pudesse ser vista, tocada. E essa prova os levaria a uma jornada Que jornada! épica. Os mapas nas nossas fontes de estudo mostram a dimensão disso. Eles partem lá de Cades Barneia, no deserto de Parã, bem ao sul, e sobem. Não é um passeio pela fronteira, não. Certo. Eles atravessam o Negueb e vão até Reob, a entrada de Hamat, que fica lá no norte, tipo, perto da atual fronteira entre Líbano e Síria. Peraí. A nota da Bíblia NAA estima que essa viagem de ida e volta deu cerca de 800 quilômetros 800 quilômetros. a pé, no deserto e em território hostil. Exatamente, a pé. Isso muda completamente a escala da missão, né? Não foi uma olhadinha rápida, foi uma imersão total. Total. E a missão inteira durou 40 dias. 40 dias. Sim, 40 dias. Eles tiveram um tempo de observar as rotinas, talvez conversar com pessoas, sentir a cultura, ver a força militar de perto. Isso é crucial, porque o relatório que eles trazem não é baseado numa impressão superficial. É fruto de uma análise profunda. Profunda. E é isso que torna a divergência de opiniões tão dramática. E no meio dessa jornada toda acontece a cena que virou um ícone, né? No Vale de Escol, eles encontram a prova que o Moisés pediu. E que prova! Nossa. Eles cortam um cacho de uvas que era tão absurdamente grande que precisa ser carregado por 2 homens numa vara. Eu fico tentando imaginar a cena. É quase cômico se não fosse tão sério. Exato. 2 soldados provavelmente exaustos voltando para o acampamento, suando e carregando um cacho de uva gigante numa vara. A mensagem era seríssima. Era a materialização da promessa, não era mais uma história que o Moisés contava. Era algo que eles podiam ver, podiam tocar. E, como a nota da Bíblia Holman aponta, eles batizam o lugar com o nome da sua abundância, Escol, que em hebraico significa cacho. E essa prova física, esse cacho de uvas, é o que torna a reviravolta que vem a seguir tão chocante. Tão chocante, eles tinham a evidência da promessa nas mãos quando foram apresentar o relatório. E é aqui que a coisa toda muda de figura. Os 40 dias terminam, os espiões voltam, a nação inteira para ouvir. Imagina a expectativa. Uhum. E no começo o relatório é unânime. Eles mostram os frutos, o cacho gigante, as romãs, os figos e confirmam: fomos à terra. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. A promessa é real, o sonho é possível, dá para sentir o alívio na multidão, né? Totalmente. Mas logo depois vem o porém que envenena tudo. 10 dos 12 espiões continuam. E o tom muda da celebração para o alerta. O foco sai da abundância da terra e vai direto para a força dos habitantes. Eles dizem: o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. E olha, eles não estavam mentindo, isso era um fato. Eles até dão um mapa estratégico da ocupação da terra. Os amalequitas no sul, heteus, jebuseus e amorreus nas montanhas. E cananeus no litoral e no Vale do Jordão. O quadro que eles pintam é o de uma terra trancada por todos os lados. É um relatório de inteligência militar que, na prática, dizia: a invasão é suicídio. E então vem o golpe de misericórdia, o elemento que transforma a preocupação em terror puro. Eles dizem que viram ali os descendentes de Anak. Lendários, né? Famosos pela altura. Exatamente. E para deixar o impacto bem claro, os espiões usam uma metáfora devastadora. Diante deles, parecíamos gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa frase é inacreditável. A batalha já estava perdida dentro da cabeça deles. Totalmente. Eles não só se sentiam como gafanhotos, eles tinham certeza que o inimigo também os via assim. Eles projetaram a própria insegurança no adversário. É uma internalização completa da derrota. E as notas da Bíblia Holman sugerem que isso foi uma retórica calculada, mencionar os Nefilins, os gigantes ou caídos da mitologia antiga, e os Anakins era um jeito de tocar no medo mais profundo do povo. Não era mais sobre soldados, era sobre monstros. Era sobre monstros. E no meio desse pânico todo que começa a tomar conta do povo,
uma voz se levanta. Caleb, o espião da tribo de Judá. Ele mesmo. Ele interrompe o relatório pessimista. O texto diz que ele fez calar o povo e apresenta a contranarrativa numa única frase, cheia de convicção. Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. É um momento de clímax. A mesma realidade. Os mesmos fatos observados por 40 dias, mas duas conclusões diametralmente opostas. De um lado, 10 líderes veem gigantes e se sentem como insetos. E do outro, 2 líderes, porque Josué concorda com Caleb, veem os mesmos gigantes, mas concluem, nós podemos vencê-los. A diferença não estava no que eles viram. Não. Estava em como eles interpretaram o que viram. Mas espera um pouco, vamos ser justos com os 10, né? O relatório deles era preciso. As cidades eram de fato fortificadas. O medo deles não era, de certa forma, a reação mais lógica, mais racional. Sim, por que Caleb e Josué são vistos como heróis e os outros 10 como covardes, se eles só estavam relatando a verdade nua e crua? Essa é a pergunta-chave. E a resposta está no contexto. As notas de estudo e a arqueologia confirmam. Canaã, na Idade do Bronze Final, ali por volta de 1550 a 1200 a.C., era uma região de cidades-estado poderosas, com muralhas maciças. Então eles não estavam exagerando. De forma alguma. Para um povo nômade que vivia em tendas e não tinha tecnologia de cerco, atacar uma cidade como Hazor ou Megido era de fato uma tarefa militarmente quase impossível pelos meios convencionais. O medo deles era completamente racional. Então o problema não foi a análise de inteligência deles que estava correta. Não, e isso é o que eu acho fascinante. Não foi uma falha de inteligência, mas sim uma falha de liderança. Uma falha de liderança. Sim, o relatório dos 10 era factualmente correto, mas eles falharam em apresentar uma visão, uma estratégia, um caminho a seguir. Eles apresentaram os problemas como um veredito final. Entendi. O Caleb, por outro lado, ele não ofereceu novos fatos. Ele viu as mesmas muralhas. O que ele ofereceu foi uma nova perspectiva, a da possibilidade. É a diferença fundamental entre um analista e um líder. O analista descreve a realidade. O líder a transforma. Nossa. Então, no fundo, o que tudo isso significa? Temos uma história sobre estratégia militar, mas, na verdade, é sobre o poder da narrativa. É totalmente sobre isso. A narrativa que a gente constrói a partir dos fatos pode ser mais decisiva do que os próprios fatos. Exatamente. O relatório da maioria, o dos 10 espiões, focou exclusivamente nos obstáculos. A narrativa deles era: somos gafanhotos, os gigantes são grandes demais, não podemos vencer. Essa narrativa transformou um desafio, por mais difícil que fosse, numa impossibilidade absoluta. Enquanto o relatório da Mimboria, de Caleb e Josué, não negou os gigantes, Não negou. A narrativa deles foi: sim, os gigantes são grandes, mas somos perfeitamente capazes de conquistar a Terra. Uma narrativa focada nos obstáculos e a outra na capacidade. e a consequência dessa escolha de narrativa foi imensa. A reação do povo ao relatório do medo foi o pânico. Eles se rebelaram, quiseram voltar para o Egito. E segundo a continuação da narrativa bíblica, essa reação adiou a entrada na Terra Prometida por 40 anos. Uma geração inteira foi condenada a vagar pelo deserto por acreditar no relatório dos gafanhotos. É isso. Um relatório definiu o destino de milhões de pessoas. A história dos 12 espiões é, no fim das contas, um estudo de caso brutal sobre como a narrativa que a gente escolhe acreditar molda o nosso destino. A mesma terra, a mesma missão, os mesmos fatos. Mais duas conclusões. Uma levou à paralisia, ao arrependimento e a 40 anos de deserto. A outra, à coragem, à ação e, eventualmente, à conquista. Isso nos deixa com uma reflexão inevitável, né? Que transcende a história antiga. Sim, em nossas vidas, diante de qualquer grande desafio, que também é uma grande oportunidade, sempre vai haver esses dois relatórios competindo na nossa mente. A questão é, qual deles a gente está mais inclinado a escrever e a acreditar? Aquele que descreve em detalhes o tamanho dos gigantes que a gente enfrenta, ou aquele que, apesar dos gigantes, nos lembra da nossa capacidade de, ainda assim, conquistar a Terra?